O ano novo não começa só depois do carnaval para nós brasileiros? E aí pessoal, tudo certo? Feliz ano novo para todo mundo, feliz 2022 e eu espero que nesse ano seja mais rentável do que o ano passado e que essa bomba de dificuldade do Ethereum seja mais uma vez adiada. Então, bora continuar minerando até o infinito. Nesse primeiro vídeo de 2022 eu vou mostrar para vocês como que foi os últimos 6 meses da minha mineração, do qual eu fiquei minerando na pool da Crazy Pool, que é uma pool chilena aqui da América do Sul, que dá maior suporte pra gente aqui no YouTube brasileiro, e vou mostrar a rentabilidade como foi, fazendo até algumas comparações para vocês darem uma olhada e ver a rentabilidade. Mas não saia nesse vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou explicar uma promoção que a Crazy Pool tá fazendo junto com o canal Berna Crypto, que a gente vai sortear 6 placas de vídeo para mineradores da Crazy Pool. Pessoal, primeiramente, para quem não conhece, essa planilha aqui é a planilha do Rafa Tech, do canal Rafa Max, mas eu fiz algumas modificações. Essa aqui é a versão 3, se eu não me engano ele já tá na versão 5 ou 6, que tá super completo. Depois você dá uma olhada lá no canal dele, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo da planilha dele. Mas eu gostei porque ele tem algumas formas que por preguiça eu aproveitei a planilha e fiz algumas modificações. Mas praticamente é a planilha versão 3 dele, porque a versão 5 tem lá para bloquear as células, tem para colocar ergo, colocar euro, enfim, eu não mexo muito com isso, eu quero mais os meus rendimentos diários. Então vamos começar lá em julho, quando a gente estava minerando diretamente na Flex Pool. A gente achou a pool da Flex muito boa. Aí veio a BeSafe e a gente minerou lá na BeSafe. Dá para olhar os ganhos aqui. Naquela época eu tinha mais ou menos uns 380, 400 MHz. E aí voltamos para Flex Pool depois daqueles dias de teste na BeSafe que foram bom pra caramba. Se você pegar a média que eu fiz na BeSafe pelo meu megahash naquela época, eu fiquei acima. Só que eu tenho que produzir conteúdo. Naquela época eu falei que eu tava testando várias pools e eu tava de olho já na Crazy. Aí eu minerei na Flex Pool mais esses dias para bater a meta, para eu receber do pagamento da Flex, que quando eu fui para BeSafe eu tava com o pagamento travado lá, que não tinha atingido o mínimo, mas eu queria testar a BeSafe lá no logo do início da pool brasileira. E fiz o pagamento, fui para Crazy Pool. Aqui na Crazy Pool dá para dar uma olhada que de cara aqui praticamente todos os dias foi acima de 0,01. Eu quero deixar bem claro para vocês esse valor aqui, ó, 0,01, que é o que eu tenho que fazer diariamente. Então quando você olha acima de 0,01 é que a pool deu bom. E naquela época eu não tinha essa força de mineração que eu tenho hoje. É uma coisa que eu ainda tenho que corrigir nessa planilha, que eu vou colocar quantos megahash que eu faço naquele dia e depois uma média de quanto que o miner stat me tira também, que ele informa, na verdade me tira não, que ele informa o quanto que eu tenho que fazer naquele dia. Mas dá uma olhada aqui, com 390, 400 megahash que eu tinha na época, cheguei a fazer 0,016, 0,018, 0,017. Então a Crazy Pool é uma pool que é mais ou menos assim. Tem dia que é para dar bom, mas dá muito bom, dá 2 até 3 vezes mais do que uma pool normal. Quando dá dia ruim, também tem seu dia ruim. E a gente tem que fazer uma média, que é o que eu vou mostrar para vocês no meu, na minha finalização aqui de dezembro. Aí passou agosto, de novamente, deu alguns bugs, eu minerei metade de ergo, 6 horas trocando a rig quando eu peguei. E aqui eu iniciei com 451 MHz, foi no dia 8. De novo, acima de 0,0 alguma coisa. Fora que esse aqui eu parei por causa de um sorteio que eu fiz lá, que eu ia minerar 24 horas na carteira do ganhador de um sorteio. Por isso que ficou bem abaixo aqui, dá pra ver até pela quantidade de shares. Fiz 536 shares nesse dia. Mas de novo, acima do 0,01 a maioria. Inclusive esse blocão aqui que fez 0,25. Aliás, 0,025. E eu não aumentei o poder da mineração. Vocês podem ver pela quantidade de shares. O que dá para definir se você tem mais poder de mega hash, né? Vamos falar assim, poder de velocidade de mineração, é você olhar a sua média de shares. Então eu continuei numa média de shares aqui, fiz 0,025 num dia só. Isso pagou 2,5 vezes o valor que eu tenho que fazer num dia. Então, por exemplo, ele paga esse dia ruim, que esse dia também foi ruim, e pagou esse dia que foi ruim, só por causa de um dia. Vamos lá para setembro, praticamente a mesma coisa. Dá uma olhada, cara, esse aqui foi demais.
no dia 1º de setembro, a Crazy Pool me acha um bloco de 104 etéreos. Sabe o que significou? 5 dias de mineração num dia só. E com isso, com esse saldo enorme, com esse saldo gordo desse dia que foi muito proveitoso, a gente pagou, por exemplo, esses 3 dias que foi ruim aqui, mais esse que foi 0,003 ruim aqui, mais esse e mais esse. Se você colocar numa média, ele valeu a pena todos os dias da Crazy. Porque a gente fez 0,02, ele tá amarelinho. Isso aqui era pra estar verde pra caramba. Vamos lá para outubro. Em outubro, eu fiz meio que uma zona na minha rig, porque eu fui dar manutenção na rig de um amigo e a gente descobriu que a BIOS dele tinha queimado. Ele levou a placa para consertar, o cara consertou, quando voltou queimou em um dia de novo. E aí a gente esperou o cara consertar de novo, demorou mais de 30 dias, resolvemos comprar uma placa na Terabyte. Enfim, foi tanta zona que eu falei pra ele, cara, eu vou pegar suas placas e vai ficar minerando pra mim. Eu disse, não, fica à vontade. Aí eu não pago o seu serviço e as minhas placas ficam minerando pra você. Então eu coloquei mais algumas placas aqui, coloquei outras placas aqui. Então não tá muito certinho o mês de outubro. Mas esses dias que tá aqui 100% são os dias que eu fiz apenas com a minha rig. E aqui dá pra ver que a gente fez um 0,016 nesses dias, 0,015, 0,014. Isso, e o pior dia foi 0,007. Então assim, na média, de novo, na média no mês que a gente faz quando fecha, você pode ver que se eu faço 0,01 ao dia, eu fiz 0,37. Então eu praticamente minerei 37 dias em 30 dias. Ou seja, minha média tá acima de novo no mês de outubro. Vamos lá para o mês de novembro. O que aconteceu no mês de novembro? Mais um blocão gordo no dia 1º, outro blocão gordo no dia 8, fazer 0,019, cara, num dia só. É surreal, surreal. E mais uma vez, vamos estar assim na média? Não sei, vamos dar uma olhada? 0,36 etéreos em um mês. Ou seja, era para fazer mais ou menos numa média de 0,30, eu fiz 0,36. E dezembro? Em dezembro, quando eu falei da Crazy Pool aqui pra vocês, a gente entrou numa semana tão ruim. Na verdade, porque o Rafa Tech, não sei se vocês conhecem, ele é o Mick Jagger da mineração. Ele entra na pool e zoneia a pool todinha. Aí falou assim, cara, vou testar a Crazy Pool. Ele entrou, passamos uma semana de tristeza. Olha só, vamos aqui pra dezembro. Esse mês de dezembro teve 2 blocos que, olha, vou falar pra vocês, viu? Um de 800 e outro de 600%, cara, em 2 dias seguidos. 800% é o esforço que a pool faz para quebrar o bloco. Geralmente tem que ficar perto dos 100%, que é tipo o normal. Se você quebrar com 90%, nossa, você teve sorte. Se você quebrou com 110%, você teve azar, mas quebrou o bloco. E é uma média de 100% que você tem que fazer as quebras de bloco, com o poder da pool, logicamente. Por exemplo, uma Flex Pool quebra 200 blocos por dia. Então tem vários blocos dela de 90, 80, 10, 120, 200%. Então você pega uma média geral, tem que bater sempre no 100%. Nesse dia, um bloco, a gente ficou mais de, sei lá, umas 12 horas martelando um bloco para quebrar. E quando quebrou foi 800%, foi um bloco magro de 2 ponto alguma coisa etéreo. Então esse dia foi horrível, dá uma olhada. Minha média para tirar uns 200, 300 reais, eu tirei 100 reais nesse dia e 126. Lembrando, na cotação de hoje, tá? Mas vamos olhar aqui, o 0,005 foi muito ruim. E nesse 0,006 também horrível. Mas beleza. Aí a pool deu uma alegria pra gente, que quando veio o bloco de 3 Ethereum, lembrando que muita gente sai quando a pool tá ruim, né? Isso é bom pra quem fica, porque imagina uma fatia de pizza. Quando as pessoas saem, a fatia de pizza da sua parte vai ficar maior. Então a pool ficou com menos poder de mineração. Então o bloco achado que ela venha a quebrar vale muito a pena. E aí veio um bloco gordo. Quando esse bloco gordo veio de 13 etéreos, já foi a minha rentabilidade para 0,015. Rentabilidade não, produção do dia para 0,015. Ou seja, aumentou demais porque a pool deu uma caída. É porque assusta, isso aqui assusta porque o cara fala assim, pô, minha rig tá o dia inteiro ligada aqui, 12 horas ligada, e eu não vi o meu saldo não pago lá do site mudar. Então o pessoal fica meio que desconfiado e vai lá e vaza da pool. E para quem ficou na pool, é bom porque a gente recebe mais quando os blocos estão gordos, porque a gente achou gordo. Nesses blocos que acharam normal, pagou a média. E no último dia, dia 31 de dezembro, a gente achou outro bloquinho mais ou menos gordo de 3 ponto alguma coisa, que eu não cheguei a colocar aqui, e pagou. Lembrando, vamos dar uma olhada agora aqui.
Porra, Berna, agora a Crazy Pool deu mal pra caramba, né, cara? Olha, você fez 0,29, então, tipo, de 30 dias você fez 0,29. Só que eu fiquei 24 horas sem minerar praticamente. Me comeu muitos shares aqui, me comeu muitos shares, até que eu perdi aquele selo loyal, porque acabou a internet aqui de casa, em pleno sábado de manhã cedo, e os caras vieram domingo de manhã cedo fazer a ligação aqui do cabo que foi rompido no meu condomínio. Então assim, eu acredito, se isso aqui fosse um dia normal para mim, mesmo com esses dias de azar extremo, eu tinha feito pelo menos a média. Então essa é a Crazy Pool, para quem não conhece. É uma pool assim, ela é pequena, você vai ver dias maravilhosos como esses aqui, 0,016, 0,015, mas você pode também ver dias muito ruins. Só que se você for olhar mensalmente ou até anualmente, compensa. Opa, acabou de atualizar aqui. Compensa você trabalhar na Crazy Pool para quem vai fazer o hold da moeda. Eu vou deixar isso bem claro, porque eu não quero ludibriar nenhum seguidor aqui. Se você é um cara que tem que sacar toda semana, todo dia, todos 5 dias, todo mês, para você fazer um pagamento da sua conta de energia, porque você sobrevive da mineração, aí você pode continuar ou ficar na Flex Pool, porque lá você recebe via rede Polygon, não paga quase nada de taxa. A Crazy Pool mantém aquele tipo de pagamento meio que raiz ainda. Você define qual que é o gas price máximo que você vai receber, e com o limite mínimo de Ethereum, e você paga a transferência do GUI, como a Flex Pool há um mês atrás funcionava. Agora a Flex está lá com a rede Polygon, que você paga menos, só que você tem que fazer um monte de clique lá com rede Matic, Metamask, um monte de coisa, e aí você consegue receber. Então, resumidamente, quem vai fazer hold, quem não precisa sacar Ethereum, vai para uma pool que é mais rentável. Como eu mostrei para vocês nos últimos 6 meses, essa pool rendeu mais do que qualquer outra pool. A gente tem um site que eu vou mostrar aqui, que ele faz a sincronização de todas as carteiras, praticamente de todas as carteiras de rigs que ficam 24 horas ligadas. É um bot no Telegram que faz uma página na internet, que é um mini pool profits, que resumidamente explicando como que funciona a página, você cadastra uma carteira lá que é de uma rig, não é de um PC Gamer, por exemplo, e ele fica monitorando quanto que a sua rig tem de produção de Ethereum por mega hash. Então ela faz esse conglomerado de dados e define qual que é a pool mais rentável. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, falando sobre esse site, que inclusive eu conversando com o Mr. Crazy da Crazy Pool, que é o dono lá da pool, ele ainda até desconfia desse site, que os dados estão errados, porque ele também faz esse gerenciamento, então ele sabe quanto que a pool dele produz. E ele me mostra dados lá no privado do Discord, quando eu converso com ele praticamente todos os dias. E ele fala que no 90 dias nas contas dele também tá acima. Mas só para dar uma olhada, que esse site não tem nada a ver com a Crazy Pool. Então não é o site que vai prevalecer a pool da Crazy Pool. Ele é uma conta básica de você cadastrar sua carteira lá no bot Telegram, e ele vai verificar a sua carteira e de várias outras carteiras para fazer essa média. E aqui a gente olha que 90 dias vem essa mini pool hub aí. Beleza, nas contas do Mr. Crazy tá errado, mas vamos lá. Só que o site já define que a Crazy Pool tá melhor nos 60 dias, a 30 dias tem essa Zet Pool, que é uma alemã, 21 dias tamo na frente, nos 14 dias tamo na frente, nos 7 dias tamo na frente, nos 3 dias tamo aqui mais ou menos, porque a gente teve um problema de bloco no dia 2, no dia 3 de dezembro, e no dia de hoje a gente tá bem ruim. Mas é aquela, como eu falei para vocês, tem que pensar em hold, tem que pensar em rentabilidade, em produção mais para frente, para daqui 3, 6, 9 meses, aí até um ano, que ainda nem tem aqui, deveria ter os 120 dias, 180 dias. Mas pelo site você pode ver que a Crazy Pool tá na frente da nossa queridinha Flex Pool, um servidor brasileiro, e a Crazy também tem servidor brasileiro aqui, com ping baixíssimo, beleza? Então, para finalizar o vídeo, para eu falar para vocês sobre o sorteio, a gente tá com uma proposta, uma parceria que a Crazy Pool fez comigo, que são sorteios que os inscritos do canal e os mineradores da Crazy Pool, ou seja, você tem que estar lá minerando na Crazy Pool para participar do sorteio, para ser um ganhador, né? É uma regra que a gente definiu, que minerador da Crazy e inscrito do canal
vai ser elegível para ganhar esse sorteio. Quando esse canal chegar a 30 mil inscritos e você estiver minerando na Crazy Pool, você vai participar dessa promoção de poder receber uma 2060, mais uma fonte XPG, mais uma rig da Metallic Tech. Beleza? Beleza. Batemos 40 mil inscritos, aí serão duas com uma fonte e com uma rig. E aí quando bater 50 mil inscritos, aí cara, quem ganhar vai ter uma rigzinha pronta, que serão 3 de uma vez para o ganhador, mais uma fonte também e mais uma rig da Metallic Tech. E se você se interessou em minerar na Crazy Pool para participar desse sorteio também, eu vou deixar aqui no card principal e o link na descrição de como minerar na Crazy, que eu já fiz um vídeo sobre. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas sobre como é minerar na Crazy Pool, se vale a pena, se é rentável, beleza? Então, gostaram desse vídeo? Dá um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!